Boa tarde a todos, muita luz e paz. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nesta tarde, e nos dê paz, nos dê tranquilidade. Por gentileza, me dê o retorno do som. Parece que a sala está toda caladinha. Tudo bem. Que nos dê muita luz, muita paz. E sobre o raciocínio de Kardec e a intuição e inspiração dos nossos protetores, Espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, Maria de Nazaré, vamos dar início aos estudos da tarde. Seja bom retorno, Ana Carol, Adriane C.R. Rebelo. Seja bem-vindo, meus irmãos. Eu vou passar para Seu para fazer o início para nós. Muita luz, a paz a todos. Boa tarde a todos, amigos queridos. Agradeço a presença de todos aqui nessa tarde conosco para estudarmos essa doutrina maravilhosa. E hoje vamos estudar o livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. E que possamos ter um estudo de muita paz e de muita luz. E sendo assim, convido o amigo Dário para fazer a prece. Passando, amigo. Juntos elevar nossos pensamentos a Jesus, mentalizar nosso Mestre querido de todos os momentos, pedindo a Ele proteção e auxílio, a espiritualidade amiga também presente, para que possamos ter um estudo de muita paz e de muita luz. Sendo assim, vamos todos juntos, de mãos dadas, fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, que Jesus nos abençoe e abençoe o nosso amigo irmão X para fazer o estudo para nós. Passando, irmão X, obrigada. Novamente, notadamente os que chegaram por último, nossa amiga Zélia Carneiro, Rockmark, Rio, todos sejam bem-vindos. Que assim seja, minha irmã. Muito bem mesmo. Então, vamos dar início aos estudos da tarde de hoje. Como está aí no banner, nós vamos estudar a parte ciência, que é relativamente ao livro dos médiuns, que é o Laboratório do Mundo Invisível. Antes, porém, como de costume, eu gostaria que alguém digitasse um número de 1... Opa, caí, né? Antes, porém,
Hoje está danado para toque. Ô Sil, suspende a mãozinha aí, para mim não ser tijolado. Antes, porém, eu sugeria que alguém digitasse um número de 1 a 288, por gentileza. Vamos abrir 444-271. Eu vou a Maria Adam, ela digitou primeiro. Então vamos aqui abrir eletronicamente o número 4. E o 4 ele diz textualmente o que se segue. Veja bem, meus irmãos. Não deixe que a calúnia o perturbe. Cadê nossa amiga Miriam, né? Saiu, não deixe que a calúnia perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia. Mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Certa vez, né, meus irmãos, até isso aí foi o próprio Emmanuel, ele falando com Chico, e Chico dos mais entristecido relativamente a um caluniador, e Emmanuel disse, mas para aí, o que você está preocupado, ô Chico? Você tem mais que perdoá-lo. Se o que ele está falando, esse caluniador tem razão, você não precisa preocupar, porque é sentido, um misto de bem que ele está fazendo para você, de uma certa forma, regularizar e colocar as coisas no devido local. Se ele não tiver razão, você não tem que preocupar também. Então, de todas as formas, não devemos, como a própria mensagem aqui nos diz, preocuparmos-nos com o caluniador. E a nossa amiga, há poucos instantes, estava aqui na sala, colocou na área de texto, né? E até eu falei também, eu interagi com ela na área de texto, porque ela pôs de forma pública. Ela pôs que está assim muito compungida, constrangida, muito apertada interiormente, relativa a um momento de separação que está passando. Quer dizer, em ela, sentindo caluniada, ou ela tendo a outra pessoa que a deixou como caluniador, está aí a mensagem, a gente não deve. E na verdade, meus irmãos, nós não temos inimigos. Os inimigos é a oportunidade de fazer alguma coisa a nós, que naquele primeiro momento a gente se constrange, a gente se magoa, mas que nós colocamos o carro na estrada, o trem na linha, redimensionamos a nossa vida, paramos para pensar. A gente tem que ter algum constrangimento, algum pequeno transtorno, porque simplesmente num estudo desse aqui de 1 hora, se nós não sentíssemos uma dor, se nós não sentíssemos um pequeno desconforto, poderíamos morrer. Como, irmão X, morrer? Sim. Por quê? Você cruzava as pernas, se você não sentisse dor, ali haveria um processo de interrupção do fluxo sanguíneo e logo poderia deixar de irrigar aquele órgão, isso aí poderia, num segundo momento, ir até a fatalidade. Então a dor, o inimigo, aquilo que num primeiro momento nos aparece ou nos apresenta como uma coisa ruim, é um bem. É um bem. Adriane e Beli, seja bem-vindo. Muita paz e luz. Pois é, meus irmãos, então tá aí. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, esse capítulo Laboratório do Mundo Invisível. E eu até estava conversando, Abraham Hicks, seja bem-vindo, estava conversando com o Braz, que é uma das partes que ele gosta muito, e Kardec teve assim, eu não digo um embate com São Luís, mas ele quis colocar São Luís no canto, impressar, porque somos sabedores que Kardec, dado a sua argúcia mental, a sua inteligência, ele questionava
os espíritos, ou aquele espírito que naquele momento estava, o médium estava dando passividade, a tal ponto de extrair do mesmo tudo. Extrair do mesmo tudo. Então, Kardec, nesse capítulo, ele faz uns questionamentos e mais tarde nós vamos ver o que e o porquê que ele fez esse questionamento todinho. Então, os espíritos, quando querem aparecer para os espíritos vivos, que somos nós, na verdade os espíritos não morrem, mas aparecer para os espíritos encarnados, que somos nós, eles normalmente vêm com aquelas roupas que estavam, vêm com aquele objeto, aquela bengala, aquele cachimbo, aquele aparato que lhe seguia ou fazia parte da sua vida habitual, da sua rotina. Para que isso? Notadamente para nos sensibilizar, ou seja, sensibilizar o espírito vivo. Então o espírito desencarnado apresenta-se com a bengala, com a roupa X, com um relógio, com um souvenir qualquer que utilizava quando estava vivo para, de uma certa forma, sensibilizar aqueles que estão no mundo corpóreo, dizendo, olha, eu não morri, eu estou aqui. E a pergunta vem, como esses espíritos que desencarnaram conseguem essas roupas, conseguem esses objetos, consegue, de uma certa forma, tornar visível, fazer com que nós encarnados, a gente vê essa veste, a gente vê essa bengala, a gente vê essa caixinha de rapé que vamos falar aqui. Nós somos sabedores que para haver essa aparição ou essa materialização, precisa-se haver a participação perispirídica do espírito encarnado e do espírito que quer manifestar. Então precisa haver a junção do fluido vital, que é do perispírito encarnado, e do fluido espiritual, que é a parte perispirídica do espírito desencarnado. Havendo essa associação, o espírito desencarnado busca na matéria originária de todas as matérias, que é denominada fluido cósmico ou fluido universal, matéria essa que é a origem, que é a gênese, que é o vestibular de todas as matérias que conhecemos. A ciência já está chegando que todas as matérias advêm de uma matéria inicial. Mas nós, espiritistas, já sabemos isso há mais de 150 anos. Sabemos e está devidamente comprovado de que forma? Pela manifestação dos espíritos. Porque eles, de uma forma uníssona, de uma forma unânime, falam peremptoriamente todas as matérias que sensibilizam as vossas visões, ou seja, as visões dos espíritos encarnados, advêm de uma matéria inicial, que é o fluido universal, o fluido cósmico. A ciência já aponta essa matéria inicial, porém ainda não comprovou em parte laboratorial. Mas isso é questão de dias, é questão de anos, vai haver a comprovação. Vimos, Kardec diz, perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir propriedades da matéria, né? Ele pode, mesmo que de maneira factícia, de maneira muito rápida, ele pode assumir uma mão, um braço, a veste, uma aparência física dita materialização, e isso pode ocorrer de que forma? Várias circunstâncias corroboram, ou várias
circunstâncias confluem para que essas materializações ocorram. Entretanto, é bom que ressaltemos 3. Primeiro, o espírito tem que querer. Então, eu, irmão X, tenho cabelo, gostava de vestir, eu uso sempre um chapéu, isso já tem mais de 15 anos, uso terno, digamos que eu uso terno, então houve o desencarne. O irmão X, ao aparecer, ele aparecer com esse chapéu, aparecer com esse paletó, aparecer com essa vestimenta que o caracterizava em sua última encarnação, eu preciso de 3 casos, de 3 ações. Em primeiro lugar, o irmão X precisa querer. E isso é doído, é dolorido, porque eu já estou mais distante da matéria, e eu aproximar da matéria é dolorido, é doído. Então eu preciso querer. Em segundo lugar, eu preciso ter a autorização divina. Deus, a divina providência tem que conceder. E em terceiro, deverá haver um meio fluídico para mim fazer essas materializações. A materializar o chapéu, materializar a roupa. Para o quê? Para sensibilizar a pessoa que eu quero aparecer, para a pessoa que eu quero mostrar. E o capítulo está todinho centrado, e Kardec aqui começará a formular os questionamentos a São Luís, e São Luís vai chegar a um lugar que ele só não fala com essas palavras, mas ele vai chegar, para aí Kardec, toma juízo, vocês vão verificar em que parte é. A escrita direta, ou pneumatografia, é uma escrita que não tem a participação direta da mão do médium e nem do lápis. Na época de Kardec era dita escrita direta. Hoje a gente fala muito em pneumatografia. Como que era processada a pneumatografia? A pneumatografia, muitas vezes, pegava-se um papel, colocava dobrado dentro de uma gaveta, trancava, e dava-se até a chave para uma pessoa séria da audiência para evitar algum truque, algum embuste, alguma trapaça. O que ocorria? Ocorria que num segundo momento, ou ao abrir a gaveta, encontrava-se a folha escrita. Por outra, pegava uma folha totalmente em branca, dobrava, colocava-se embaixo de um móvel pesado. Naturalmente, os médios reflexionavam, concentravam, daí a instante tirava aquele móvel, abria o papel, estava ali a participação, a escrita. Havia escrita de várias cores e dado as perguntas feitas mentalmente, e veja que não houve a participação direta no que refere-se à mão e lápis do médium. Então, esse tipo de psicografia, esse tipo de mediunidade é denominado pneumatografia. Na época de Kardec, é escrita direta. Então, surgiu esse capítulo, Laboratório no Mundo Invisível, justamente por isso. Porque Kardec, tudo essas aparições, as materializações, as vestes, a aparência, né, ou aparecimento do espírito, era tudo de forma muito rápida, muito extemporânea, né? E logo desaparecia. Era uma coisa bastante fluidificada. E Kardec ficou assim muito preocupado porque várias escritas, e até hoje tem, que era relativamente a essa psicografia direta que nos aparecia, essa pneumatografia. E aqui, meus irmãos e admiradores da doutrina, é bom que se ressalte que o primeiro livro dos Espíritos foi quase todo escrito por psicografia direta. Tinha 2 adolescentes lá, uma das quais Jafé e a outra eu esqueci o nome, menina de 14, 16 anos, quando a gente fala em mesas dançantes, mesas girantes, essas que fez essa psicografia, era uma mesinha de 30 centímetros, aonde estava um lápis.
essas adolescentes encostavam a mão, encostavam o dedo, ou muitas vezes só a presença dela, a mesa por si só começava a escrever. Mas isso foi muito importante e oportuno para evitar a participação de médiuns e muitas vezes haver o efeito medianímico, né? O efeito do próprio médico, do próprio médium. O pensamento dele. Então, na verdade, foi a participação, essas 501 questões, 510 questões relativas à primeira edição do Livro dos Espíritos, foram dessa forma. Eu estava olhando aqui o PVT. Aí eu fico... Então, nada de animismo. Isso foi importante porque essa pleiade capitaneada por Jesus, né, que é o nosso governador, e ele está no mundo, aqui na Terra, no mínimo 4 bilhões e meio, que é o que a ciência, de uma certa forma, estima a criação, não do universo, mas do nosso sistema solar. O universo é 15 bilhões. Então, o que ocorre? Ocorre que houve a participação direta desses espíritos. Então, não houve o animismo, não houve a participação. Eu não entendi a H5. Seja bem-vindo, Sérgio Rebelo e Sid Shark. Então, não havia nessa psicografia ou nessa escrita direta da primeira edição do Livro dos Espíritos, não havia o animismo, porque essas médiuns adolescentes encostavam a mão na mesa, a própria mesinha de 30 centímetros começava a escrever, quase como uma escrita direta realmente. E isso foi muito bom, repito, para não haver o medianismo, né? O animismo propriamente dito, ou seja, a intenção do próprio médium em falar, em dizer. Então o papel era deixado diretamente dentro de uma gaveta fechada, ou muitas vezes sob um móvel, e havia escrita. Certa feita, tinha uma senhora, e a senhora estava doente, e o amigo dela, em ela estando doente, vê o amigo sentado com uma tabaqueira, cheirando a tabaqueira, cheirando o rapé, tirando o tabaco do rapé, cheirando o rapé. Posteriormente desapareceu. Kardec formula, e novamente eu ressalto, que é São Luís que dá essas respostas. E Kardec pergunta a São Luís se aquela tabaqueira era real. São Luís diz, não, é uma aparência. Ali uma simulação da tabaqueira. Não era a tabaqueira propriamente dita. Kardec vai mais além. Tudo bem, mas a pessoa doente, se pegasse na tabaqueira, sentiria a consistência da tabaqueira? O Espírito São Luís diz, perfeitamente. Ele sentiria a consistência física, a concretude da tabaqueira. São Luís, Kardec foi mais além. Tudo bem, se sente a consistência, se ela é uma aparência, mas naquele momento dá-se uma concretude, dá-se uma aparência real, se a senhora tivesse tido ou pegar um pouquinho daquele tabaco, daquele pó e cheirasse, provavelmente ela espirraria? Espírito São Luís falou perfeitamente. Aquela simulação, ela sentia e sensibilizaria a parte olfativa da médium, né? E ela poderia respirar, poderia espirrar naturalmente. Aí Kardec vai mais além. Tudo bem. Então, se o espírito pôde, de uma forma simulacra, ou desta forma, simular o tabaco dentro da tabaqueira e a médium espirrar, pode,
naturalmente fazer uma droga, uma substância boa ou má. Kardec pergunta e São Luís responde: perfeitamente. Entretanto, a droga má, ela não seria feita, ela não seria feita, porque a providência divina não permitiria. Seja bem-vindo, Charé e meninozinho, paz e luz. Kardec, numa nota de rodapé, inclusive, porque os farmacêuticos ou os farmacólogos de então, preocupado da manipulação do espírito à matéria, provocando substâncias, provocando alterações moleculares na matéria, inclusive com relação a remédio, Kardec falou: vocês podem ficar tranquilos que vocês não terão as suas profissões menos rentáveis em função disso, porque isso não ocorre segundo a nossa vontade. E Kardec, antes de ser um espiritista, ou ater-se ao estudo da doutrina dos espíritos, que é a nossa doutrina, ele foi magnetista, ele foi magnetizador 31 anos. E ele sabia, por estudo, e os próprios magnetizadores à época, que o pensamento, que é o principal meio do magnetismo, tem um poder extraordinário e poderia manipular fluidicamente a água. Xamã, seja bem-vindo. Kardec, como magnetista, sabia. Entretanto, eles não sabiam como a água poderia ser transformada em outra substância. Sabemos que duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio, essas simples partículas puras, formam o quê? Forma a água, que é esse solvente universal, indispensável à nossa vida. Mas se agregarmos, se acrescentarmos mais uma partícula de oxigênio, ou seja, ficar duas de hidrogênio e uma de oxigênio, vamos ter uma composição corrosiva, que parece-me que é água oxigenada, né? Vamos ter O espírito pode tranquilamente manipular essas matérias. Mas essa manipulação é de uma forma tenra, de uma forma muito curta. E aí tudo que estava a proposição de Kardec quando nós falávamos da escrita direta, e lá na frente nós vamos estudar o porquê que Kardec está fazendo isso tudo. Sempre São Luís diz: olha, isso aí é uma aparência, a caixa de rapé não existe. Essa situação é momentânea. Essa materialização, isso aí é uma coisa, ela pode ser tangível, tornar-se concreta, mas é uma coisa que desaparece muito rápido. E Kardec coloca aqui para São Luís: a caixa de rapé tornou visível. Né? Aí pergunta como a senhora pôde pegar. São Luís diz que aquilo foi uma ilusão, porque a tabaqueira real e material ali não estava. Se ela tivesse cheirado, se pudesse, se ela ia respirar, sim. O Espírito São Luís disse. Então, Kardec concluiu aqui: pode então o espírito dar um objeto só não a forma, mas também uma propriedade especial? Quer dizer, se ele tem condição de dar uma formação triangular, circular, dar um tom na roupa, um design numa roupa para aparecer a um espírito encarnado, ele pode, na verdade, alterar a substância da matéria? Espírito São Luís diz: perfeitamente, pode. Se ele, naturalmente, vamos aqui ressaltar dentro daqueles 3 princípios, há vários princípios, mas pelo menos de forma didática, nós não podemos deixar de caracterizar esses 3 princípios. Quais? Ressaltamos: o espírito querer,
Para o irmão X aparecer com esse chapéu, eu preciso, depois de desencarnado, voltar à materialidade, o que é doído, eu tornar-me a relacionar com a matéria doído, eu tenho que querer. Segundo, eu tenho que ser autorizado pela providência divina, por Deus, pelos espíritos que trabalham na cocriação, pelos espíritos superiores. E terceiro, ter um meio fluídico adequado. Esse meio fluido adequado é eu no caso de irmão X desencarnado, eu utilizar o meu fluido perispirídico espiritual associado ao fluido animalizado, ao fluido vital animalizado do médium. Associado isso, o espírito pode manipular a matéria. São Luís diz mais, essa manipulação é tão mais pungente, é tão mais visível, é tão mais concreta, conforme é a avaliação, ou seja, a evolução do espírito. E muitas vezes, meus irmãos, essa materialização, essa aparência, essa caixinha de rapé, essa muleta, esse chapéu do irmão X, ele pode ser feito visível sem até a malgrado do próprio irmão X, daquele espírito que quer, ou que está fazendo aquele efeito físico. Então, sim, pode haver a mudança a mudança da matéria. O que não pode, Erasto diz, a desagregação da matéria. O espírito não tem como desagregar. Muito embora, veja bem que é um assunto até para um estudo, tão somente para isso, muito embora Ernesto Bolzano e o próprio Leon Denis têm casos diversos que pegam um médium, colocam o médium numa jaula devidamente quadriculada por espaços de, digamos, de 2 ou 3 centímetros, tranca-se a grade, tranca-se a jaula, não coloca pano, não coloca nada, nem na penumbra não está, os médios concentram, o médio amarrado na cadeira sai, quer dizer, para sair daquela grade houve uma desagregação molecular. Entretanto, Erasto diz o seguinte, nós, nesse cômodo fechado, podemos transportar um objeto, torná-lo invisível e passar por algum buraco. Nós podemos criar pelos elementos que nós compomos. A criação dentro do corpo fechado, pode. Essa criação é factícia, é momentânea, é de pouca duração. Erasto diz que não há desagregação. Mas voltemos, porquanto ainda vamos fazer um estudo tão somente de transporte de matéria e desagregação da mesma. O irmão X, eu vou ficar com Erasto, muito embora respeito o Leon Denis sobejamente, o próprio Bolzano, eu já li obra do Bolzano, que foi um dos grandes estudiosos de transporte material, mas nesse aspecto eu ficaria com Erasto. Então o espírito, ele não desagrega a matéria. Ele transporta, ele reveste com seu perispírito o fluido animalizado do médio, torna-a invisível, mas não adentra em outra matéria. Muito bem. Suponhamos, Kardec, então que ele quisesse fazer uma substância venenosa. Se a pessoa, nesse caso, meus irmãos, o espírito compôs uma substância venenosa. Muito obrigado, Armando. Eu tenho aprendido muito com você, com o pessoal todinho. Nós aqui somos estudantes, né? Então, se o espírito interagir nesta matéria e nessa substância e fazer uma composição de uma substância venenosa, aquela outra pessoa tomar, pode ir a óbito? Pode morrer? Olha,
até pode ocorrer, mas a divina providência não autoriza. E isso nós temos. Kardec, quando era tão somente um magnetista, ele sabia da influência do pensamento e da modificação fluídica da água e dos seus benefícios relativamente à cura, mas ele não sabia o que por detrás estava. Como recentemente em São Paulo, a Sabesp, eu não sei, a Companhia de Água de São Paulo, eles fizeram uma colheita, isso foi uma pesquisa lá na USP, de uma água fluidificada, viu que o seu componente da água estava, mas eles não sabem, a ciência não sabe explicar o que efetivamente ocorreu. Isso os magnetistas não sabiam. Kardec, num segundo momento, e estudando a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, aí sim falou de forma asseveradamente que essa participação, essa influência era o espírito. Eram os espíritos que interagiam na matéria e provocava essa mudança. E quantas vezes nós verificamos essas curas? Nós verificamos curas diversas. Eu estava vendo agora, se bem que os métodos eu até questiono, mas o fundo é extraordinário. Eu estava vendo um vídeo aí de cura lá desse médio de Abadiano, João de Deus, uma coisa extraordinária. E depoimento só, foi até o Dudu que nos passou, achei extraordinário. Ali você vê a manifestação fluídica, a ação perispiritual, a ação espiritual e do médio na água, no ambiente, nas cirurgias. Então, e essa participação fluídica, quanto maior é a vontade, maior é a evidência, maior é a participação. Então, o que é essa vontade? É a fé. Mas fechando aqui, pode-se fazer uma substância maléfica, maligna, que a pessoa tomando vá a óbito? Quer dizer, o questionamento não é dessa forma, não, mas eu não mudei o fundo. A forma não, mas o fundo é. Aí a espiritualidade, São Luís mesmo disse, que pode sim, naturalmente. Entretanto, a divina providência não. Mas o inverso é verdadeiro, e nós somos sabedores dessa influência extraordinária da fé e do pensamento. Porque o pensamento, quando você tem vontade, você pensa, e o pensamento tem força. E o pensamento é constituído de energia. Energia é matéria. E já foi dito, e nós somos sabedores, que para você ouvir nesse exato momento o irmão X, precisa-se de ar. Então, o som precisa do ar para propagar. Ir do ponto A até o ponto B. Ir do irmão X a você que está me ouvindo agora. Porque se estivéssemos no vácuo, e somos sabedores que não existe vácuo perfeito, vácuo total, você não ouvia o som. Na Lua mesmo você não ouve. Fora da camada. Eu posso estar aí 5, 6 centímetros que não ouve. Não tem o oxigênio, não tem o hidrogênio. Você risca um palito de fósforo, não pega fogo. Assim como o som precisa do ar, o pensamento precisa do fluido para propagar. Então, o fluido, ou essa matéria que nós não conhecemos, aquilo que não é líquido, gasoso, sólido ou radiante, ou seja, é de quinto lugar para frente, a gente chama quinta essência, e tem a quinta, tem a sexta, tem a oitava, essa quinta essência, para frente, Kardec a denominou fluidos. Todas as matérias, segundo a doutrina espiritista, segundo a nossa doutrina, veio de onde? Dos fluidos. E a ciência já sabe que tem uma matéria original, porém ainda não provou, não qualificou. Porque a hora que isso ficar evidenciado, naturalmente, vamos dizer assim, a ciência está comprovando tudo o que nós já advogamos, o que nós falamos.
Veja bem, Kardec coloca aqui com as palavras dele, uma nota de rodapé. Se a pessoa sentiu o cheiro lá do rapé e espirrou, se o espírito, através do médium, modificou uma substância, tornando ela um alimento, e você ingeriu, e deu aquela sensação de saciedade, você saciou-se, deu-se aquela... Então, o espírito pode tudo. Mas aí, São Luís e o próprio Kardec fala aqui que essa saciedade, esse sentido de satisfação, de saciar, de matar a fome, é uma coisa passageira, não resulta de uma plenitude, de uma saciedade assim completa. Dá-se uma impressão de saciedade, assim como eu acho que estou vendo, acho não, eu vejo o espírito, eu vejo a veste, mas na verdade, então essa saciedade é uma impressão. E Kardec coloca para São Luís aqui: os objetos que pela vontade dos espíritos tornam visível, poderia permanecer assim, sempre visível? Constantemente. Olha, o Kardec está quase chegando aonde ele queria, que era tudo daquela escrita, como eu disse lá no início dos nossos estudos, aquela escrita direta, dita hoje pneumatográfica, ou seja, não tem a participação da mão e do médium, e São Luís já estava pé da vida com ele. Kardec diz o seguinte: tem todos os espíritos no mesmo grau e o poder de produzir esses objetos tangíveis, né, esses objetos que a gente vê, pega, sente, ouve. E havia na época lá dos estudos, Ernesto Bolzano e próprio Kardec, Leon Denis, materializações de mãos que flexionava braço de pessoas que estavam na plateia, que deixavam mancha, deixavam vergonhas, deixavam, né, marcas. Então, Kardec diz assim que quanto mais evoluído, a espiritualidade, quanto mais evoluído, naturalmente os espíritos têm este poder. Apesar, e se bem que os não tão evoluídos quanto esses podem também participar desses fenômenos. Kardec coloca aqui: uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal as matérias, né, ou os elementos que são, vamos dizer assim, necessários para ele materializar e fazer aquele objeto de realidade temporária, também poderá tirar dali, se preciso for, para escrever, a tinta para escrever. Aí, olha, veja bem, se os espíritos podem fazer isso, fazer a caixinha de rapé, fazer um veneno, fazer uma substância a qual me sacio, fazer uma flor, fazer uma veste, ele pode, no caso de uma escrita direta, fazer a tinta. Aí São Luís, perfeitamente. E por que você não chegou logo nesse ponto? Afinal, aí até agora você chegou no ponto. Porque Kardec fez esse arrudeio todinho, porque essas materializações todas, as vinculações ou as participações, as intervenções do espírito com a matéria, os desdobramentos era coisa rápida. Eu na condição de médium, eu na condição de participante da mediúnica, hoje chamado mediúnica, né? Eu via, eu sentia, mas aquilo ali logo desaparecia. E as escritas, e o próprio livro, a primeira edição do Livro dos Espíritos, tem muita escrita pneumatográfica, né? Muita escrita direta, que não desapareceram. Aí São Luís falou: ah, meu caboclinho, até enfim você chegou aonde você queria. E Kardec tem uma nota de rodapé aqui, até eu vou ler ipsis liter, como Kardec coloca, para não perder a qualidade.
Kardec coloca aqui, era, com efeito, aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o Espírito lera o nosso pensamento. Nosso não, o meu pensamento, porque Kardec era ele, né? Mas muito embora aquilo colocou, foi traduzido como nosso pensamento. Então veja bem, Kardec deu essa volta todinha, porque tudo que se materializa, toda a aparência, toda a aparência dos espíritos, a coisa tornava-se volátil e desaparecia imediatamente. A escrita, aí São Luís vai falar, e ele disse o seguinte, que essas coisas mais amenas, essas coisas simples, elas podem perdurar, podem transcender no tempo. Não necessariamente pode desaparecer como a escrita propriamente dita. Mas vamos aqui. Pois, Kardec pergunta a São Luís, pois que a matéria de que serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Aí São Luís, quando mandou ir lá ver PQ, porque, vamos dizer, é um santo mesmo, né? São Luís diz, não façais jogos de palavra. Não faça jogo de palavra, Caboquinho. Você está desde o início me perguntando, fazendo isso, mas não faça jogo de palavra. Primeiramente, eu não empreguei o termo nunca, nunca. Né? São Luís não empregou o termo nunca. Tratava-se de objeto material mais volumoso, um objeto maior, um objeto bem maior. Então, uma escrita é aquilo que é necessário, é aquilo que precisa perdurar, aquilo que vai, de uma certa forma, fazer com que nós evoluamos. Então, isso aí pode ser perene, pode transcender, pode passar anos, dezenas ou séculos, como tem. Então, veja bem. Kardec veio comendo pelas beiradas, e eu lembrei daquele cidadão do Rio de Janeiro, Brizola, igual o gato quente comendo caldo, né? Foi pelas lambendo, até chegar no centro. E o que é o centro? O centro seria tão somente o seguinte, a escrita, advinda da pneumatografia, ou seja, a escrita direta, ou seja, a não participação do médio, a mão do médio em si, porque precisa do médio estar perispiriticamente, tem que haver o fluido animal, que é a parte fluídica, né? Não houve a participação do médio, não houve o lápis, não tinha tinta, e como aquela tinta transcedia, como aquela tinta perdurava, como aquela tinta ficava anos, e as outras coisas, as vestes, o rapé, a bengala, a substância, tudo evapora, esboroa, esvai. Leninha, seja bem-vindo, Lineu e Gilda, pela mesma forma. Então, Kardec fez essas perguntas todinha para São Luís para chegar. E São Luís disse, olha, perfeitamente pode. E pode sim. Pois bem, a teoria acima se pode resumir desta maneira. O espírito atua sobre a matéria. E ele tira, para ele atuar da matéria, ele pega da matéria cósmica, e aqui uso universal, e eu não gosto de usar esse matéria, fluido cósmico universal, parece uma redundância, ou ele é cósmico, ou ele é universal. Isso até talvez seja, eu não vou dizer erro, mas vício de tradução. Então ele pega essa matéria cósmica, ou essa matéria universal, associado a parte do médio, a parte fluídica animalizada, que é o fluido animal, o fluido vital do médio, né? O fluido vital, associado à parte perispiritual e tem a ação na matéria, modifica essa substância, altera, faz aparecer, faz essa luminescência, dá essa sensação de roupa, mostra-se essa bengala, mostra o chapéu do irmão X. Para quê? Isso considerando que o irmão X já foi desencarnado. Mostra-se o chapéu do irmão X. Isso para este espírito sensibilizar
aquele ou aqueles espíritos que precisa interrelacionar, precisa sensibilizar, precisa de uma certa forma falar: meus irmãozinhos, eu existo. Deste lado de cá há vida, não há morte. A morte que vós chamais nada mais é o quê? Do que o início da vida e da vida eterna. A existência de uma matéria elementar única está hoje, aquilo que nós falamos, quase geralmente admitida pela ciência. Mas os espíritos já advogam-na, já falam, já divulgam há muito tempo. Tudo advém deste fluido, tudo advém dessa matéria universal. Tudo advém da mesma. Toda gente sabe que, combinadas em certas proporções, todas as substâncias inocentes podem dar origem a uma outra que é deletéria. Isso nós falávamos relativamente à desestruturação molecular de uma água, tornando-a um elixir, tornando um bálsamo, tornando um remédio que vem em um segundo ou terceiro momento, atuar beneficamente na cura daqueles que fazem o uso. Mas por detrás, no fundo daquele efeito, o que foi a gênese? Foi o pensamento, foi o fluido, foi o querer. Então, a força do querer, diz Kardec, é diretamente proporcional à ação fluídica, à ação magnética. Em outras palavras, Jesus diz: a tua fé te salvou. Vá e não tornes mais pecar. Mas o que salvou não foi Jesus, foi a fé. Então é o querer mental, é a força de vontade, é a minha fé que efetivamente altera fluidicamente o meio. E pode alterar uma água, tornando-a um remédio, uma substância e um bálsamo. Por isso que em nossa sala, seja bem-vindo Mochi e Is, em nossa sala no final, quando dá prece, a gente solicita aos irmãos, aqueles que quiserem, pegar uma água, porque a pessoa que está fazendo a prece final, ou a espiritualidade, vai fluidificá-la, vai modificá-la substancialmente. Isso, naturalmente, você terá os benefícios segundo o seu merecimento e segundo aquilo que você, dentro do seu próprio planejamento. Porque muitas vezes, imagina eu, estou hoje coxo dessa perna esquerda, eu pedi para, de uma certa forma, reparar um débito, reparar um erro que cometi em uma vida transata, encarnação transata, onde dei chute em minha esposa grávida. A mesma estava no 7º mês, eu dei um chute, então eu pedi para que nascesse ou viesse nesta encarnação com esse defeito nesse membro inferior, para que eu aprendesse, para que eu redimisse, para que eu pegasse subsídio e não tornasse mais a pecar, né? Vá e não tornes mais a pecar. Então não tenha dúvida, meu irmão. Qualquer erro, qualquer dor, qualquer escândalo que porventura passamos, ou advém desta vida ou da vida transata. Não existe nesse mundo nenhuma vítima. Não existe nenhum coitadinho, nem existe nenhum injustiçado. Muitas vezes nós, na nossa ignorância, insensatez, incoerência e simplicidade de raciocínio, falamos o quê? Oh, meu Deus! Porque isso comigo, logo comigo, eu que guardo a missa, eu que vou toda semana, eu que vou ao centro, eu que rezo, eu que oro, eu que vou ao templo, eu que aceitei Jesus, como diz alguns irmãos nossos. Então, logo comigo? Sim, comigo mesmo. E eu que, na erraticidade, muitas vezes solicitei para que isso acontecesse.
Mas é bom ressaltar-se que não há destino, mesmo. O destino, na verdadeira acepção da palavra, não há destino nem o fatalismo. Ah, não, caiu, eu estava andando aqui, meu filho estava lá, saiu uma bala perdida, foi na cabeça dele. Foi porque Deus quis, ele tinha de morrer dessa forma por essa bala perdida. Porque, ou por outra, foi assassinado os ladrões, houve um latrocínio. Entrou em minha casa, etc. Os ladrões, além de roubar, me matou. Porque se eu justificar essa morte minha por esse latrocínio e por esse ato do ladrão, eu estou naturalmente justificando a ação do meliante. Então, ele, na verdade, é um enviado divino. Eu tenho é que exaltá-lo, eu tenho é que elevá-lo, eu tenho é que glorificá-lo, porque ele foi ação ou cumprimento de um destino meu. E ninguém vem aqui para fazer o mal. Quando isso ocorre, nós somos sabedores, é por força do nosso livre-arbítrio. Bom retorno, Romano. Seja bem-vindo, Zeca. Então, na verdade, não existe. Isso está na questão do Livro dos Espíritos, quem tiver a oportunidade, 851. Lá fala claramente. E Kardec perguntando à espiritualidade se havia destino ou fatalismo, e eles foram peremptoriamente e claros em dizer que não há destino. Juiz condena, por exemplo, o meu irmão Sid Shark. Ele está aqui, eu não sei se está. Tá. Condena o nosso irmão Sid Shark por algum malefício ou ir de encontro à lei humana, ele é condenado a passar 5 anos em cárcere. O que advém lá no cárcere, se ele é asfixiado, se ele lá começa a tatuar o corpo, se ele lá é obrigado a delinquir, sadomasoquismo, fazer sexo, isso aí já é problema dos carcereiros, de educação e muitas vezes dele mesmo. O juiz não condenou ele passar por essas peripécias. Condenou-se apenas de 5 anos. É dentro desse aspecto, meus irmãos e admiradores da doutrina, é que nós não temos livre-arbítrio e fatalismo propriamente dito. Chega a alguns irmãos, e é complexo isso, alguns espíritas velhos, não, caiu um avião, caiu e matou 50 ou 60 pessoas. Você não há de ver que foi uma dificuldade, a espiritualidade do plano superior, pegar aqueles 50 pessoas, pôr dentro daquele avião para... Ora, gente, não é dessa forma. Tudo é pela força do destino, é pela força das contingências, força das coisas. É o caso da prisão, é o caso da falta de educação do carcereiro, é o fato do irmão lá, estando preso e cumprindo aquela sentença judicial, ter ido pelo caminho das drogas, adquirido outros vícios. Então está tudo dentro do livre-arbítrio. Então a existência, e para finalizarmos, a existência da matéria elementar, ela é única, ela é advindo de onde? Do fluido cósmico, ou do fluido universal. A ciência já sabe que existe uma matéria única onde adveio todas as outras matérias, mas ela não tem como provar, e nós temos como provar, sim. Nós comprovamos pela comunicabilidade dos espíritos. E, aliás, o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, e em decorrência dessa ciência e filosofia, é um desdobramento moral que aqui no Ocidente chamamos de religião, que tudo é provado. Você não acredita por acreditar. Há poucos instantes, o nosso amigo Braz diz, eu sou o pior encrenqueiro que existe. Eu até estou evitando entrar nas salas porque eu sou o pior encrenqueiro. Eu disse, extraordinário, Braz, porque a unanimidade, o fato consciencial de forma linear, ou seja, a unanimidade é burra. Quem disse isso foi aquele, até me esqueci agora aquele, a unanimidade ela é burra, você tem que discordar. E a beleza da nossa doutrina é essa discordância. E o próprio Espírito Verdade disse,
via Jesus. Repeli 10 verdades, não é 9 não, viu, meus irmãos? Repeli 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque em você aceitando essa mentira e começar a divulgar, você tem pai, você tem filho, você tem marido, você tem esposa, você tem um ciclo de amizade onde você tem influência. E aí você começar a disseminar mentira, até que essa mentira cai por terra, já tem chão andado. Nando coloca, nem todo excesso é bom. Se a pessoa pensa em tatuagem, fica o tempo todo tatuando, quando desencarnar vai para o vale do tatuado, né? Isso tem muito na Rússia, né? Na Rússia lá eles fazem a tatuagem segundo a pena cometida, ou o crime que o cidadão cometeu. Então lá é obrigado, mesmo se o cidadão não quiser fazer a tatuagem, os outros presidiários fazem. E são essas tatuagens que é indelével, além, não é só indelével não, porque indelével é não sair da mente, não sair do corpo mesmo. Então vem todo dessa matéria elementar que eu fluido. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes, simples como a água, né? Alterando a sua composição, pode virar outra, como nós falamos, a própria água oxigenada, quando colocou-se uma partícula a mais de oxigênio, ficou H2O2. Então os espíritos, eles atuam molecularmente. Oração é muito boa? É. Por que uma oração, uma prece é muito boa? Porque é fruto de um pensamento. Você altera o meio fluídico. Você converge a espiritualidade para atuar naquele meio. Então debela-se doença, debela-se malefícios. Isso, naturalmente, segundo o merecimento. O que é esse merecimento? É o que nós falávamos do chute. Muitas vezes eu venho para ter uma doença, um CA, por exemplo, um câncer. Esse câncer é daquele câncer que efetivamente não é tratável, é incurável. Mas muitas vezes eu pedi, então ali é o caso de você ir ao médico, ir fazer vários tratamentos, fazer uma série de coisas e não curar. Ali está o que nós denominamos uma doença kármica, é a gente que pediu. Então o que Jesus fala? Vamos sofrer com resignação. É o bem sofrer, né? Sofrer com resignação. Venham a mim aqueles que sofrem. Então é sofrer com resignação. Aí a gente não deve bater. Tanto quanto o espírito errante, a vontade é igualmente do espírito encarnado. Daí é o caso que Kardec faz, né? Não é só o espírito errante, é só o espírito, a alma, ou seja, o espírito encarnado, quando ele tem vontade, ele atua no meio material, no meio magnético. Você, aqui agora, nós estamos tomando um passe magnético, sim. Ao ouvir-me falar, a sala está cheia de espíritos encarnados e espíritos desencarnados, espíritos de todas as matizes, e você pensando efetivamente bom, você liga com esses espíritos. E o fato de eu estar aqui, você a 2.000 quilômetros de distância, isso nada significa. Por que não, irmão X? Porque o espírito atua numa dimensão superior à terceira, de quarta para frente. E dentro da quarta dimensão, Einstein mesmo falou que tempo e espaço simplesmente inexistem, vamos dizer assim. O espírito está aqui e aí ao mesmo tempo, é como um sol radia para vários locais. Então você pensou, eu pensei bem. Outro, você sintoniza com esses espíritos. Você está tomando um passe. Porque passe nada mais é do que a emissão, a transposição de fluido de perispírito a perispírito. Ele pode ser do encarnado para o desencarnado e vice-versa. E tem o passe misto, que é dos dois, né? É o que mais ocorre. Deixa eu ver o que o Cid Char coloca aqui. Brás, prefiro acreditar que o mundo espiritual existe tanto como inferior. Esse mundo espiritual, Brás, é composto de que elemento? Na verdade, Brás, a gente costuma falar essa dicotomia, céu, inferno, preto, branco, buraco e não buraco, fundo e raso, mundo espiritual e mundo corpóreo. Na verdade, o mundo espiritual, ele na verdadeira acepção da palavra, meus irmãos, ele não existe. E o próprio Kardec assim
A espiritualidade respondeu. Os espíritos pululam em nossa volta, nos influem e influenciam mais do que nós imaginamos. Então o mundo espiritual é esse mundo aqui. Não existe um mundo espiritual para onde vamos e os quais ficaríamos ou ficaremos sentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ou por outra, num local sentado em uma poltrona confortável, vendo anjos alados tocando harpas e desfilando aquelas sonatas maravilhosas. O mundo espiritual é esse aqui. É esse mundo mesmo. Então a faculdade, meus irmãos, essas faculdades, quanto mais elevado é o espírito, mais ele influencia a matéria, mais ele interage. Essas aparências, elas é uma aparência volátil, são aparências que têm uma duração de pouco tempo, de poucos instantes. E assim, eu agradeço a participação da espiritualidade dos dois planos e gostaria de colocar, eu coloco aqui se algum irmão queria fazer uma participação, se tem alguma coisa a nos dizer, a completar ou trazer alguma participação, porque nós temos ainda esse tempo. Eu até falei 4 minutos a mais do que eu queria, ou do que devia. Muito obrigado, Dário. Dário, ó, e anota na sua agenda aí que você vai fazer um estudo para nós. Não só você, como todos aqui. E essa sala não é minha, não é sua, é nossa. Meus irmãos, alguém tem algum questionamento dentro do tema? Algum questionamento? Porque se não tiver, eu vou chamar a Sil para fazer o encerramento para nós. Ou pedir alguém que... Muito obrigado. Braz diz, no mundo espiritual, o espírito vai automaticamente puxando para lugares de acordo com a densidade espiritual. É bem verdade, Braz, se nós falarmos assim que existe vale de suicida, mundo espiritual mais denso, mundo espiritual mais etéreo, isso aí é um estado de consciência do espírito. Então, esses mundos é um estado consciencial. E cada espírito, a gente fala, por exemplo, após o desencarne, que no mundo espiritual passaríamos a volitar. Ou seja, é o modo do qual um espírito vai de um ponto A a um ponto B, um espírito perpassa, um espírito voa, um espírito desloca, então chama-se volitar. Mas nem todo espírito volita. Volita porquanto mesmo está tão muitas vezes vinculado à matéria, vinculado aos seus bens terrenos, que nem andar praticamente não anda. Nem andar praticamente não anda. Jesus disse, você estará onde o vosso tesouro estiver. Então, se o seu tesouro é aquela que a traça corrói, a ferrugem destrói e o ladrão rouba, esse tesouro é material. Se você não desvincular deste tesouro, ao desencarnar, ao passar, ao morrer, ao desvincular deste mundo corpóreo, você vai ficar aqui jungido, você vai ficar aqui agrilhoado, você vai ficar aqui íncito ainda nesse mundo. E o que ocorre é o que nós denominamos umbral, longe de ser o inferno da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque muitos falam que essas colônias espirituais seriam o céu e o umbral o inferno, a associar com essa parte cristiânica do catolicismo. Não, não é. Isso tudo é estado consciencial. E temporal. Temporal, é por um tempo. Deixa eu ver a área de texto. O pouco que te ouvi, sua explanação mostra... Muito obrigado, Armando. Muito bem mesmo. Eu fico satisfeito. Tudo indica que o domínio dos estudadores seria condicional à espiritualidade. E relativamente à evolutividade, né, Simba? À medida que evolui, à medida que vai em termos ascensionais, em termos de ascensão até aquele mundo
dito evoluído, e aqui é bom a gente falar, meus irmãos, tem irmão aqui que não, eu peço desculpa porque eu já mencionei isso, mas é muito importante. Kardec, meus irmãos e admiradores da doutrina, ele didaticamente, ele disse-nos que a evolução, ela vai dos mundos primitivos aos mundos celestes, de tal sorte que, no mundo primitivo, que é o mundo que antecede ao nosso mundo, lá o mal supera. O cidadão praticamente luta pela comida, luta por... Ah, irmão X, quer dizer que em outro mundo, sim, a Terra já foi esse mundo primitivo, mas tem outros mundos atualmente primitivos, em outros planetas, em outros sóis, em outras galáxias, em outros orbes, né? Então, aonde o mal supera. E depois do mundo primitivo é o mundo o quê? De prova e expiação, que é o nosso mundo. Aonde existe o mal? Existe. Mas existe o bem. Talvez ainda há mais mal do que bem, mas existe o bem. Nós estamos no limiar, nós estamos no período da gênese do terceiro mundo, que é o mundo de regeneração. É um mundo aonde vai ter espíritos mais evoluídos, onde vai ter mais bem, onde o bem superará o mal, aonde haverá maior caridade. E a gente vê isso, meus irmãos, essas criancinhas. Hoje um menino de 12 anos, de 8 anos, 6 anos, pega um controle remoto, pega um computador, faz coisa que a gente fica perplexo, fica boquiaberto. Por quê? A gente conhece, mas é porque é um espírito mais evoluído que está animando aquele corpo. Depois desse mundo de regeneração que aqui na Terra nós vamos adentrar no mundos felizes. Esse mundo feliz, aí como o próprio nome já indica, é um mundo extraordinário, é um mundo cuja felicidade é muito grande. É um mundo que prevalece o bem, a caridade, a elevação moral. Para recebermos o selo da verdadeira evolução daquilo que nós podemos compreender, porque estamos falando de uma evolução relativa, a evolução absoluta a Deus. Acabará a evolução aí, irmão X? Não, ela terá sequência. Aí é os mundos celestes. Esses mundos celestes é uma felicidade total. Felicidade inativa? Não. Felicidade laborativa, felicidade em ajudar o próximo, felicidade em trabalhar. Como? Em sendo co-criadores com Deus, em sendo o seu ministro, em sendo o seu discípulo, trabalhando na cocriação. Nós, nesses mundos celestes, aí sim, veremos Deus. Até então, ao desencarnarmos, ao sairmos desse feixe... Oi, obrigado, eu não vi. Então, obrigado. Aí então, no mundo celeste, meus irmãos, nós vamos receber a total inteligência, e sendo um partícipe, não, sendo um próprio ministro de Deus, vamos trabalhar na cocriação. Porque a felicidade não vem através da inatividade, mas através do labor, através da participação, através, do auxiliar, trabalhar, enfim, na cocriação. Então, vocês perceberam que Kardec dividiu em 5 posicionamentos a evolutividade do espírito. Ressaltando que esses mundos celestes é a evolução relativa, ainda terá. Meus irmãos, muita paz, muita luz. Eu vos abraço com um abraço fraterno, um amplexo de 2 voltas, e eu passo a amiga Sil para fazer o encerramento e chamar a pessoa que fará a nossa prece. Seja bem-vindo a Cefal, Milichela, Ana Carolina e Isis. Judite eu não tinha cumprimentado. É com você, Sil. Boa tarde a todos novamente, aos que chegaram agora no final também. Então, vamos agradecer a Jesus por mais esse momento. Agradeço ao amigo Décio pelo lindo estudo maravilhoso que tivemos na tarde de hoje, aqui reunidos com amigos encarnados, com os amigos desencarnados também que vieram estudar conosco. E sendo assim, para finalizar o nosso lindo estudo,
Eu convido o nosso amigo Sid Shark para fazer a prece final de encerramento. Levante a mão, por favor. Então, desejo a todos um lindo final de tarde, sexta-feira, um lindo final de semana. Que Jesus abençoe a todos, a seus familiares, e que possamos estar sempre unidos estudando essa doutrina maravilhosa. Então, eu deixo um beijo a todos e obrigada. Passando, amigo Said. Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Décio, parabéns. Eu acho que o Armando falou por toda a sala. Parabéns pelo belíssimo trabalho da tarde de hoje. E antes da prece, eu só queria dizer uma coisa para Braz. É um vício de linguagem nosso estar falando mundo espiritual. Porque Kardec fala do mundo dos espíritos superiores, mundo espiritual superiores e inferiores. Ora, a codificação na questão 27 é clara e objetiva. Existem só dois elementos. Um que forma o mundo da matéria e outro que forma o mundo dos espíritos, que não deixa de ser a matéria com quem ele trabalha, sobre a qual ele trabalha. Então o mundo, ele é material nas fases, em todas as suas fases. E sobre esses mundos, nas mais diversas fases ou nas mais diversas dimensões, são trabalhados pelos espíritos. Vamos elevar o nosso pensamento, ou mantê-los, porque a sala estava tão gostosa, a sala estava tão harmônica, que eu creio que não podemos perder este ponto. Então precisamos manter essa harmonia. Manter a harmonia, sentar um pouco mais relaxado e confortável, respirar profundamente, sentir sobre nós essas vibrações gostosas dos nossos amigos espirituais e depois prover do universo aquilo que nos convém, que nos interessa e que precisamos. E mentalmente agradecer ao Senhor, Mestre amado. Em teu nome, aqui estivemos reunidos, procurando nos unir em torno desta doutrina que enviastes para nós, sendo tu próprio o guia, o mentor, que levou o codificador a escrevê-la. E nesse instante, Senhor, que mentalmente nos ajoelhamos aos teus pés e oferecemos a colheita do nosso bom plantio. O que não tiver de bom, ainda é em virtude de nossa imperfeição, Senhor. E tu bem conheces. Rogamos a ti somente que nos dês a oportunidade de trabalharmos em tua seara como trabalhador de última hora, dando-nos as condições para nos redimirmos dos nossos erros, melhorarmos a nossa colheita, para que este mundo no qual vivemos venha ser melhor para aqueles que virão após nós.
Senhor, estende essa benesse para todos aqueles necessitados, aqueles infratores da lei do Pai eterno, e que tua luz e o teu amor sejam uma constante em nossas vidas, e que nós sirvamos de espelhos a refletir essa luz, a refletir a tua imagem para todos aqueles que se encontram ainda nas sombras da ignorância. Que assim seja. Uma boa tarde, muito obrigado para todos os irmãos e as irmãs que conosco estiveram. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado pela prece, obrigado a todos. Sintam-se abraçados e, pela mesma forma, agradecemos a espiritualidade superior. Vamos colocar aqui uma música e vamos saindo naturalmente. Muita paz e luz. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre.